Oi, amigos, tudo bem? Trazendo aqui um amigo do mercado, Peter Salles, da TesVolt, uma empresa internacional de mercado global, e hoje falando aqui com a TV de armazenamento de energia. Então, seja bem-vindo, Peter. Tudo bem com você? Tudo bom, Ricardo? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um feliz ano novo para ti e toda a sua equipe. É uma satisfação muito grande estar aqui contigo hoje. Legal. Direto aqui do estúdio da TV Armazenamento de Energia, do grupo TVs Renováveis. Bom, não poderia faltar um bate-papo no começo do ano com o Peter, trazendo um pouquinho da visão global, né, sobre o mercado de armazenamento. Então, a primeira pergunta, Peter, que a gente começa aqui esse ano aqui, você tem analisado diversos mercados mundo afora, e também está em constante conhecimento, trazendo muita informação para o mercado nacional, certo? A pergunta é, como é que está sendo hoje a colocação de baterias em usinas, né, solar, usinas mundo afora? Como é que tem sido isso hoje? Bom, primeiramente, quando se trata do mercado internacional, vemos aí na Europa já há alguns anos, né, o armazenamento de energia sendo inserido para otimizar instalações de geração distribuída e também centralizada, né, para, por exemplo, melhorar o serviço das concessionárias. Podemos ver que aí nos Estados Unidos é um mercado que é esperado superar 5 gigawatts este ano e nos próximos, então é algo que já está acontecendo a todo vapor, né, nos mercados internacionais. E eu entendo que, quando se trata de América Latina e Brasil em particular, vai seguir essa tendência, especialmente agora com a passagem do novo marco regulatório, né, permitindo aí aplicações como net metering, né, para descontar o custo, né, da energia elétrica da conta, né. Isso daí vai fortalecer o case, né, a atratividade de aplicações de armazenamento de energia, né. Que Então, legal. Bacana. Quer dizer, então, assim, com agora a resolução normativa que virou lei, a Lei 14.300, né? Isso foi sancionado há pouco, né? Poucas semanas. Então, significa que foi incluído a questão das baterias na Lei 14.300, correto? correto. Exatamente. Então, acredito que até a potência de 3 mega, né, para poder alimentar a rede, as baterias já fazem parte deste planejamento de modernização do sistema elétrico brasileiro, né? Tá. Então, Você faz parte do grupo de trabalhos da BGD, então você também está bem atento ao que pede o setor de normas, né? E tudo mais. A pergunta levando isso para a prática, o que agrega de principais benefícios para o setor elétrico hoje a bateria? Então, quando a gente fala assim, bateria pode ser de qualquer porte, seja ela um container para grandes aplicações industriais, até mesmo para pequenas aplicações que seriam residenciais. A gente traz um novo panorama para o uso de baterias em todos os sentidos. Então, assim, eu queria que você listasse, assim, pontos chaves. Ricardo, olha, o uso da bateria vai permitir isso, isso e isso. Então, o que você enxerga que a bateria vai fazer a diferença nesse mercado de energias renováveis? Não só solar, mas outras fontes, né, que a gente conhece, como, por exemplo, o hidrogênio verde, a biomassa, a questão da eólica, né? Então, tudo isso também está dentro do pool de renováveis. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, na tua visão, na visão de mercado que a empresa TesVolt tem, o que vai agregar aí os principais tópicos. pois não. Bom, sistemas de armazenamento de energia, eu gostaria de dizer soluções, né, de armazenamento, hoje se apresentam no mercado como, por exemplo, solução para a segurança energética de um país que depende e muito da geração hídrica, né? Sei, cerca de 56%, algo assim, né? Da geração de energia do Brasil. Além disso, quando se trata de mercados como o agronegócio, né, que sustenta aí cerca de 40% do PIB nacional, e muitos dos produtores ou mesmo operadores de silos, né,
localizados aí em fim de rede, precisando crescer, precisando ter acesso a mais energia para poder crescer e crescer de forma sustentável, né? Sempre aí pensando na questão da redução da pegada de carbono, né? Então você tendo a geração solar ou solar eólica em combinação, ou mesmo solar para otimizar o gerador a diesel, né? Até mesmo quando se trata de água, falando do biogás, então se tiver aí geradores a biocombustível, né? Uhum. Então, podendo fazer micro-redes híbridas, né? Que sejam mais resilientes e mais viáveis, uma questão técnica e financeira. Então, ao invés de você ter que investir para puxar um cabo de rede, uma Ou usar fazenda. diesel, né? Por exemplo. Exatamente. Então, seja qual for a fonte de energia, né, você inserindo a bateria, você torna a instalação mais resiliente, né, mais eficiente, podendo ter aí a energia disponível na hora ponta, né, a energia elétrica disparando, não só no Brasil, mas a nível mundial também, mas aqui em particular devido à crise hídrica, né, a bateria, ela quase que serve como um hedge, né, Uhum. para seja o produtor rural ou uma indústria, por exemplo, na questão da siderurgia, né? Um processo que pare por falta de qualidade de energia, a indústria vai perder milhões, né? Então, uma queda que dê, né, já, vamos dizer, justificaria o investimento na bateria, né, para Sim. assegurar aí a qualidade de energia e a segurança energética. Então, quando se trata do conceito de cidades inteligentes, né? Pensando aí um pouco sobre a questão da mobilidade elétrica, né? Toda a infraestrutura necessária para que a frota elétrica brasileira possa crescer aí a uma velocidade rápida nos próximos anos, né? Precisamos de eletropostos, né? De Sim. repente, a passagem aí de leis que obriguem a instalar, né, geração distribuída, né, sobre os telhados aí dos postos ou nas cercanias, né, e ter um sistema de armazenamento para poder alimentar esses veículos na hora ponta ou durante a noite, né? Então, Uhum. quando se pensa um pouco também a questão de mobilidade elétrica pública, né? Você tem frotas de cidades que eventualmente possam ter aí ônibus elétricos, né? Poder carregá-los durante a noite. Então, opções adversas, né? Em um país aí, continente, como diz, desculpe, De proporções proporções continentais. continentais, É né? isso aí. Exato. Né? Ô, Temos Peter, vários Brasis dentro de um grande Brasil e com várias certeza. realidades, né? Com Então, certeza. Então, assim, segurança energética para o país, ok. Então, a gente pode, a gente pode trazer poder para fontes como o solar, que eram sazonais, né? A hora produz energia e à noite não se tem a energia. Então, você traz poder para o controle da produção e armazenamento e o uso dessa energia. Então, quer dizer, antes a gente não tinha esse controle. A gente traz segurança e em escala inimaginável, né? Porque, veja, quando você fala um microgrid, a gente pode ter vários pontos do país, mesmo que caia o grid principal, né, como já teve casos de cair em cidades inteiras ficarem no escuro, mas quando a gente tem a assistência da bateria, vários pontos ficariam ainda assistidos por horas, podemos falar assim, né? E uhum, hoje, a limitação para esses microgrids, por exemplo, eu posso segurar uma casa, dependendo do tipo de bateria de tecnologia que eu tenho, 24 horas, exemplo. Durante o dia eu produzo energia nas minhas placas, alimento, carrego as minhas baterias e à noite eu posso usar. A tecnologia já está nesse ponto? Eu posso me isolar do grid se eu precisar no futuro? claro, sim, a tecnologia já chegou a esse ponto, né? Nós, da Tesvolt, temos alguns projetos residenciais implementados pelo mundo afora, né? Que permite aí a autonomia de algumas horas para os nossos clientes, né? Claro que não é toda a tecnologia que
permite a modularidade ao ponto de cobrir a demanda de uma residência por 24 horas, mas está disponível e caso o cliente queira uma autonomia de 2, 3 horas, existem opções para isso ou opções também para não só 24 horas, às vezes dias, né? A tendência de micro-redes independentes, né, é algo crescente, né? E a autonomia Pessoal, também vai crescer junto com isso, né? exatamente, né? E além do mais, poder, por exemplo, carregar o veículo elétrico a partir de energia armazenada, né? Essa é uma outra opção. Então, de repente, aí vamos ver condomínios residenciais no futuro próximo já vindo com uma construção sustentável, né? Desde a parte da energética até, imagino, captação de água, enfim, né? Essa pegada aí é bem forte, né? Então, isso aí. Legal. Então, já temos tecnologia hoje para segurar uma casa, como você falou, tem cases mundo afora da Tesvolt, que tem casas que ali chega o horário que começa a ficar escuro, né, às 18 horas, eu tenho condições de ter energia ali até às 21 horas, né, até talvez um pouco mais, até às 22 horas, até às 10 horas da noite. Ou seja, né, com isso, praticamente supre ali o que uma família precisa, que é a energia à noite, né? Durante o dia, hoje mais se usa energia durante o dia porque as pessoas estão ficando mais em casa, o home office é uma realidade. Então, mas acredito eu que a evolução desse tempo é a mesma história dos carros elétricos, por exemplo, né? Também vai evoluir a um ponto que a gente vai ter uma autonomia muito maior. Muito se fala assim, hoje as baterias para um carro elétrico duram 400 quilômetros, né? A média aí de um carro elétrico. Tá, mas um carro a combustão dura quanto? Né? Quanto você consegue rodar com um carro a combustão? Não é tanta diferença assim, concorda? Então, isso é um projeto da Tesvolt contínuo de evolução do tipo de tecnologia. Hoje, a principal tecnologia é a lítio, é isso? Exato. Nós utilizamos a Lithium-Ion, NMC, né? Que hoje boa parte dos projetos a nível mundial utilizam essa tecnologia, porém há outras, né? Sendo utilizadas também, conforme a aplicação, né? E no caso da Tesvolt em si, o nosso foco nos últimos anos tem sido comércio e indústria, né? A partir do mercado alemão, né? Expandindo aí para União Europeia, né? E seguimos esse foco agora com o processo de internacionalização. Recentemente recebemos aí um aporte financeiro de investidores, né? Do Grupo Hella de Liechtenstein, né? E isso vai nos ajudar aí a dar esse passo, né? Para entrar com tudo nas Américas, né? Acredito começando aí com os Estados Unidos e naturalmente na América Latina, né? E quando se trata de aplicações de armazenamento de energia no Brasil hoje, a viabilidade financeira está nas aplicações que requerem eficiência energética, segurança energética, antes da questão até da economia de hora ponta e fora ponta, né? Como me citei, a Primeiro questão está a da... questão da segurança e a eficiência. Exato, né? Aí, para aumentar a produtividade, né? Por exemplo, você pega uma operação de pivô, né? Em uma propriedade rural remota, né? Você podendo ter essa geração distribuída inteligente, você aumenta a produtividade, reduz a pegada de carbono e aumenta aí a rentabilidade da lavoura, né? Então, hoje, aplicações de armazenamento de energia para residências no Brasil ainda a conta não fecha, né? Sendo bem franco. Então, é um mercado em processo de amadurecimento, os últimos 3 anos aí em projetos de pesquisa e desenvolvimento e alguns pilotos. Nós tivemos aí o privilégio de implementar alguns no centro-oeste do Brasil, né? E esperamos aí ao longo deste ano de 2022 e 2023 implementar mais. Acredito que 2023 seja o grande ano do mercado de armazenamento de energia brasileiro, né? Claro que para que isso efetivamente ocorra, barreiras como barreiras de importação,
né? A ausência de um marco regulatório para armazenamento de energia, né? E portarias do Inmetro. Então, todos esses aspectos, né, precisam ser resolvidos para facilitar o acesso do mercado brasileiro a essas novas tecnologias e soluções. Com Sabe? certeza, com certeza. É muito legal saber disso tudo, né? Porque vai trazer um panorama para o consumidor entender, né? Ah, olha, existe essa possibilidade, existe. Qual é a hora? É a hora de usar agora para residência ou para comércio? Como você bem falou, sendo franco, o momento é a conta fecha para quem vai perder muito, né? Então pensa ali uma clínica que vai perder milhões ali em produtos estocados se ela não tiver um armazenamento que ela confie, a confiabilidade. Pensar o produtor rural. Quando cai energia, dependendo do ponto da propriedade rural, é muito comum você escutar o proprietário falar que ficou 3 dias, 4 dias sem energia, ou até mais. Né? Então, assim, até você ser assistido ali pela concessionária, às vezes ele perdeu ali 3 dias de produção, coloca isso na ponta do lápis, aí a conta fecha. Né? Aí a conta fecha para se usar a bateria. Então, é esse tipo de conta que tem que ser feito hoje no momento para se utilizar baterias. Né? Porém, tudo está caminhando em paralelo. A questão da lei, da legislação para baterias, a mobilidade elétrica, que vai acelerar muito o desenvolvimento de tecnologias mais confiáveis, armazenamentos maiores, né, em termos em relação espaço e tempo de armazenamento. Então, tem muita coisa legal para a gente falar. Agora, sim, a gente sabe que a Tesvolt ela já vende essas soluções, já comercializa, principalmente na Alemanha, é isso? Bom, sendo o nosso país sede, né? Sim, estamos aí com a liderança no mercado alemão, acho que cerca de 50% do market share, no mercado comercial e industrial, né? Mas temos hoje mais de 1.200 projetos implementados nos 5 continentes, em ilhas, inclusive um atol no Caribe, né? Então, esperamos aí que esse crescimento siga forte, né? Acompanhando a crescente do mercado global como um todo. Então, temos aí uma esperança de que esse crescimento aconteça no Brasil também, né? Com certeza. É só a questão de burocracia e barreiras comerciais não atrapalharem, né? Então, Com certeza. A é isso. tecnologia é muito bacana a gente saber de todos esses pontos, né? E hoje, assim, entre os principais cases hoje que você fala, assim, da Tesla, você citou aí agora uma ilha remota que tem, né? Ela é totalmente independente, creio eu, né? Graças às baterias da Tesla. Hoje, se fosse dividir o mercado em fatias, qual que é o teu principal cliente hoje? É a indústria? Olha, a indústria sim é um deles, mas quando se trata de Brasil, eu acho que eu colocaria o agro, certamente, né? Porque precisa da energia para uma crescente demanda e seus contratos hoje baseados em dólar facilita para o produtor rural o investimento, né? Porque temos o câmbio como um grande desafio, né? Isso impacta não só o nosso segmento, mas outros também. Mineração, né? Que em muitos casos depende da geração geradores a diesel, né? Então a otimização de geradores a diesel, quem depende de gerador hoje em regiões remotas ou fim de rede são os Principais. principais cases, né? Setores, vamos dizer, né? Sim. Ecoturismo, né? No caso, por exemplo, né, que eu mencionei no Caribe, trata-se de um eco-resort que estava dependendo aí 24 horas por dia, 7 dias da semana, de 4 geradores a diesel, transportando o combustível da costa para o Ficaria atol. caríssimo, né? Exatamente. Então, quando se leva em conta não só o custo do combustível, mas todo o custo Operacional, né, transporte, logístico, aluguel. operacional, exato, né? Você conseguindo ter a geração solar local,
né, otimizada com as baterias. Neste caso, o custo passou de 120 mil dólares ano, conseguimos aí baixar para cerca de 25 mil. Né? E o turismo, aí nesse período desafiador, né, que temos a pandemia, sofreu fortemente. Né? No Caribe, vimos aí uma redução de receita de 95%, e acredito que no Brasil deve ter sido similar, especialmente aí durante o período que o lockdown foi assim bastante restrito. Né? Então, neste caso em particular, como o sol não manda conta, né, o proprietário do hotel ele conseguiu economizar, e essa economia permitiu manter o seu staff empregado, a comida na mesa, né, dessas famílias, e sobreviver nesse período. Né? Se não tivesse investido na geração solar com armazenamento, muito possivelmente teria fechado as portas do empreendimento. Então, é muito mais do que simplesmente vender baterias, né? É levar soluções que empoderam Independente, comunidades. com certeza. Né? Temos um Independente, outro autônomo, caso, uma comunidade, muito legal. né? E como um outro caso temos a reconstrução de uma escola, né, que sofreu impactos aí com um furacão, né, no caso o furacão Irma, que devastou aí as Ilhas Virgens Britânicas. Nós fomos selecionados para reconstruir, né, uma escola de forma mais resiliente e sustentável, com as baterias como solução de backup, né, fornecimento de energia de emergência. Né? Então, e hoje é o primeiro sistema do gênero da história das Ilhas Virgens Britânicas que tem um sistema de backup em operação. Né? Então, poder empoderar a educação em um país, isso, e aliás, a educação sendo, ao meu ver, uma das prioridades para qualquer nação poder crescer e ter sucesso, né, nesse mundo, não? Eu acredito que se pudéssemos estar trazendo isso para o Brasil, para quantas escolas, né, não poderiam ser alimentadas por energia solar, com armazenamento, né? E esses cases serem até forma de formar os jovens, né, que são a futura mão de obra do setor. Né? Então, eu diria que infraestrutura pública seria um outro segmento importante, né, para olhar, e os governantes aí, seja a nível federal, estadual ou municipal, olhar com atenção essa questão da modernização da infraestrutura. Com certeza, para a gente ver aí o caos que é a infraestrutura, por exemplo, em São Paulo, quando cai uma rede de semáforos, né? A gente sabe que não tem guarda suficiente da CET para ficar ali em cada esquina quando cai um sistema. O São Paulo entra em colapso. Então, quando você moderniza, coloca backup, por exemplo, numa estrutura moderna, escolas, infraestrutura de transporte, tudo isso, com certeza a gente está falando de futuro, e um futuro que não é tão distante. É questão de, aos poucos, né, esses principais cases, a gente mostrar para a população entenderem a diferença, e realmente daqui a pouco vai ser comum falar que a bateria é para todos. Daqui a pouco vai chegar nisso, né? Hoje, qual é a ciclagem? Para a gente finalizar, nosso tempo está acabando, qual que é a ciclagem hoje de uma bateria? Quanto tempo ela dura, né? O hotel aí que fez um investimento lá, tal, essa bateria vai durar ali por quanto tempo? Depende da tecnologia, depende das condições sobre as quais a bateria é exposta ou está operando, a temperatura, a velocidade de carregamento e descarregamento, né? A umidade do ar, a altura. Né? Então, é preciso avaliar todos esses parâmetros técnicos para responder essa pergunta de uma forma assim precisa para cada projeto. Então, eu diria que vai durar conforme a situação de cada projeto. Mas no caso da Tesvolt, em situações padrão, 23 graus Celsius, abaixo de 2.000 metros acima do nível do mar, abaixo aí de 85% de umidade do ambiente como um todo, operando a 0,5C,
né? Velocidade de carga e descarga, ou seja, uma bateria de 2 horas. Tá? Então, se você tem, vamos ver aí, 100 kW, né? De potência e 100 kWh, 0,5C, você vai levar 2 horas para carregar e 2 horas para descarregar. Tá? Então, agora, se você operar a 1C, aí você leva a metade do tempo, 1 hora. Né? Então, a 0,5C, estamos falando aí de até 8.000 ciclos, ok? E 8.000 ciclos, média de quanto tempo, assim, em anos? em anos, até 30 anos, Tá. ok? Agora, quando operando a 1C, aí nós estamos falando aí de cerca de 6.000 ciclos, o equivalente a cerca de 20 anos. Né? E no caso da Tesvolt, nós oferecemos uma garantia de performance, né? Que garante que no fim do ano 10, ou seja, tendo um ciclo diário, né, ao longo de 10 anos, no fim do ano 10 você terá ainda 70% da capacidade nominal original. Né? Então, e não cobramos adicional por isso. Né? E os nossos parceiros conseguem monitorar o estado de carga, temperatura, voltagem de cada uma das células dentro de todos os módulos. Né? Via software. Exatamente, que seria o nosso sistema de gerenciamento de bateria, né? Conhecido como BMS. Né? Hoje no mundo, 99% das empresas usam sistema de gerenciamento passivo, né? Das suas células, o que queima energia em resistores, afeta a durabilidade do sistema, né? E pouquíssimos conseguem monitorar seus sistemas a nível celular. Então, no caso da Tesvolt, nós conseguimos balancear os nossos sistemas de uma forma ativa bidirecional, ou seja, todas as células carregando-se umas às outras, e além disso monitorando, como mencionei, estado de saúde, carga, temperatura, voltagem de todas as células dentro dos módulos, independentemente do tamanho do sistema, seja ele um sisteminha pequeno, sei lá, de 24 kWh, ou um sistema de 10 MWh. Né? Conseguimos ter essa visibilidade e transparência, né? Quando se trata de aplicações industriais, por exemplo, é de suma importância você poder ter esse tipo de monitoramento detalhado, né? Para poder tomar qualquer ação preventiva, por exemplo, de operação, manutenção, somado à garantia de performance, né, dos sistemas. Isso daí permite que o sistema seja bancável, né? Então, esses investimentos de armazenamento tendem a ser bastante consideráveis, e tendo essas garantias de performance e possibilidade de monitoramento detalhado é de suma importância, né, para o investidor e, acima de tudo, para o operador. Show, muito legal. Nosso tempo está acabando, Peter, muito legal essa conversa, eu ficaria aqui por mais 1 hora, com certeza, falando sobre tecnologia, mas quero te trazer aqui de novo, aqui para a gente falar mais sobre tecnologia de armazenamento, tá ok? Peter, muito obrigado pela sua participação hoje aqui na TV Armazenamento de Energia, e nos falamos em breve aí, num próximo capítulo aqui da TV, tá bom? Um abração Será um e até prazer. mais. Até mais.